Sejam muito bem-vindos a este nosso guia prático. Hoje a gente vai mergulhar direto num assunto que, olha, costuma dar dor de cabeça. Duas das palavras mais curtinhas da nossa língua portuguesa são, sem dúvida, as que mais causam calafrios em quem está encarando um concurso ou uma prova importante. Sim, estamos falando dos famosos que e se. Essas duas assumem tantas identidades morfológicas e sintáticas que parecem verdadeiros camaleões da gramática. Mas a boa notícia é que quando a gente estrutura essas regras visualmente, aquele labirinto todo se transforma num caminho super lógico e previsível. Nosso objetivo agora é decodificar essas palavras, transformar toda essa confusão em clareza absoluta num passo a passo perfeito, inclusive para quem está começando do zero. Para isso, olha só o que preparamos para o roteiro de hoje. Primeiro, o mapa do versátil que, depois o multifacetado termo se. Em seguida, vamos ver os truques práticos de substituição, resolver a eterna dúvida entre apassivadora e indeterminação, fugir das pegadinhas da partícula expletiva e, no fim, fazer um teste rápido de fixação para amarrar tudo isso. Então, vamos logo para a nossa primeira seção, o mapa do versátil que. A divisão principal aqui é até bem simples. Reparem nas cores. Em azul, temos a função de pronome. Em vermelho, a função de conjunção. Quando atua como pronome, a palavra funciona como um substituto, sabe? Ela retoma um termo que já apareceu antes, justamente para evitar aquela repetição chata no texto. Agora, como conjunção, o destaque em vermelho mostra que a palavra atua como uma ponte, uma argamassa que simplesmente liga, conecta duas orações diferentes sem retomar nada que ficou para trás. Entender essa diferença de estrutura é literalmente a chave mestre do assunto. E aqui entra o nosso primeiro truque de substituição, que é uma verdadeira mão na roda. No primeiro exemplo, as pessoas que saíram, a palavra que, em azul, está retomando as pessoas. Se a gente conseguir substituir por as quais ou o qual e fizer sentido, pronto, estamos diante de um pronome relativo. Já no segundo exemplo, desejo que você venha, não tem termo sendo retomado. A partir do que, em vermelho, a gente tenta substituir a oração inteira pela palavra isso. Desejo isso. Encaixou? Soou bem? Então é uma conjunção subordinativa integrante. É pura lógica matemática aplicada à nossa língua. Seguindo em frente, nossa seção 2, o multifacetado termo se. Acreditem ou não, o se também adora vestir a camisa azul dos pronomes. E aqui temos uma comparação muito interessante entre o pronome reflexivo e o reflexivo recíproco. O ponto crucial da análise é, sempre, observar a direção da ação. Encortou-se, a ação volta como uma flecha exclusivamente para o próprio sujeito que a praticou. A pessoa corta a si mesma. Agora, olha o outro lado, em abraçaram-se. Aí a gente tem reciprocidade. A ação é mútua entre dois ou mais sujeitos. Um abraçou o outro e vice-versa. Nos dois casos são pronomes, mas a ideia, o sentido da cena, muda completamente. Isso nos leva à seção 3, o momento de colocar a mão na massa. Nossos truques práticos de substituição. Trazendo de volta nosso vermelho, vemos o se atuando como conjunção, só que com sentidos totalmente diferentes. No primeiro caso, perguntei se ele estava feliz, a gente pode aplicar aquela mesma regra mágica do isso. Fica, perguntei isso. Encaixou com perfeição, revelando que temos aí uma conjunção integrante. Mas e no segundo cenário? Se chover, não irei. Tentar colocar isso ali não faz o menor sentido. Aqui, a substituição perfeita é pela palavra caso. Caso chova, não irei. Isso escancara imediatamente uma conjunção subordinativa condicional, que dita a condição para que algo aconteça. E muita atenção agora, porque aqui mora uma das confusões mais comuns de interpretação nas provas: diferenciar a condição da causa. Bom, já vimos que a condicional a gente testa com o caso, certo? Caso pudesse, ficaria. Perfeito. Mas vamos dar uma olhada nessa segunda frase. Se não tinha dinheiro, não viajava. Trocar por caso ali fica meio esquisito. A troca que cai como uma luva é por já que ou uma vez que. Já que não tinha dinheiro, não viajava. Essa simples troca de palavras revela logo uma relação de causa e efeito, cravando que se trata de uma conjunção subordinativa causal. Passando para a nossa seção 4, o eterno embate entre partícula passivadora ou índice de indeterminação. Pessoal, chegamos ao grande vilão da gramática. É aqui que o se deixa muita gente suando frio. Mas para desvendar esse mistério, vamos usar uma analogia maravilhosa. Pensem na partícula apassivadora como um espelho. Ela reflete a ação do verbo diretamente para um sujeito que está ali, paradinho, bem visível na frase, só recebendo a ação. Por outro lado, o índice de indeterminação funciona como uma névoa espessa. Ele esconde o sujeito completamente, a gente sabe que alguém praticou a ação, mas a névoa não deixa ver quem foi.
O sujeito fica totalmente indeterminado, invisível. Para aplicar essa analogia na vida real, a gente usa 2 passos bem rigorosos. Passo 1. Olhar com lupa a transitividade do verbo. Ele é direto, ou seja, pede um objeto sem preposição, ou ele é indireto, exigindo preposição ou, quem sabe, até intransitivo. O passo 2 é a nossa prova de fogo. Tentar converter a frase inteira para a voz passiva analítica, aquela clássica com o verbo ser. Se a conversão for lisinha, perfeita, estamos diante do nosso espelho, a partícula apassivadora. Se a conversão soar esquisita, como se fosse de outro planeta, caímos na névoa e temos a indeterminação do sujeito. Vamos ver essa metodologia brilhando na prática, agora com destaque verde para a partícula. Vendem-se casas. Bom, quem vende, vende alguma coisa. Verbo transitivo direto sem preposição. Vamos para o passo 2, a conversão. Casas são vendidas. Soa supernatural, não soa? O espelho funcionou, o sujeito visível é casas e esse ser verdinho aí é a partícula apassivadora. Agora, a segunda frase. Trabalha-se de dia. Tentando a conversão, de dia é trabalhado? Opa, peraí, totalmente incorreto. A conversão falha miseravelmente porque estamos dentro da névoa. O sujeito é indeterminado e o verbo, reparem bem, fica engessado na terceira pessoa do singular. O que nos leva à nossa seção 5, as perigosas pegadinhas da partícula expletiva. A partícula expletiva, ou de realce, atua como uma espécie de palavra fantasma. Ela tá ali na frase só para fazer um charme, dar aquele toque de ênfase, estilo. Ela é 100% opcional. Retirar essa palavra da frase altera absolutamente zero do significado original da mensagem. E, sintaticamente falando, ela não serve para nada. O grande perigo é que os examinadores amam jogar essa partícula no meio de frases super complexas, só para induzir a cabeça de quem tá lendo a procurar uma regra complicada onde, na verdade, não tem nada além de realce. E a arma definitiva para desmascarar essa pegadinha é o nosso famoso teste do apagador. É só apagar, fingir que a palavra não existe. Pega a frase passavam-se os dias e apaga o se. Vira passavam os dias, o sentido continua intacto, perfeito. O mesmo vale para o que. Quase que não chego se transforma em quase não chego. A frase segue ilesa. Se a estrutura sobrevive sem nenhum arranhão depois do teste do apagador, está comprovado. Tanto o se quanto o que estão ali só de penetras, atuando unicamente como partículas expletivas. Gente, atenção agora, porque esse aqui é o nosso mapa do tesouro. Esse guia-mestre resume todo aquele esforço de análise que a gente fez até agora. Tem a troca por isso, a substituição por o qual, os testes do caso e do jaquê e o maravilhoso teste do apagador. Desse quadro bem fresco na memória, organizado em tabela comparativa, é literalmente o que resolve a imensa maioria daquelas questões de prova que tentam enrolar o candidato com essas 2 palavrinhas. E para amarrar tudo que vimos hoje, vamos para a seção 6, nosso teste rápido de fixação. Vamos olhar juntos para esta frase de prova. Bem desventurado seria ele se tivesse de ganhar o pão com o que aprendera. O objetivo aqui é ser rápido e classificar esse C. Puxem da memória aquele nosso guia-mestre e os truques de substituição. Qual palavrinha se encaixa ali com perfeição, mantendo toda a lógica da frase? Pensem um pouquinho. Quem pensou no termo caso, acertou na mosca. Caso tivesse de ganhar o pão. A substituição é tão limpa que valida de imediato. Estamos lidando, sem sombra de dúvida, com uma conjunção subordinativa condicional. Perceberam? A magia de substituir as palavras certas resolve a questão em segundos, poupando um tempo precioso de análise sintática gigantesca. Nosso segundo desafio testa aquele conceito de estrutura que é simplesmente vital. Analisem a frase, alugam-se apartamentos para temporada. E aí, estamos de frente para o espelho que reflete um sujeito ou perdidos na névoa que esconde tudo? Lembrem-se da nossa técnica de 2 passos. Olhem a transitividade de alugar e tentem fazer aquela conversão clássica para a voz passiva analítica. A resposta salta aos olhos, partícula apassivadora. Vejam como a conexão em verde entre o verbo e o seu sujeito revela uma conversão cristalina. Apartamentos são alugados. A voz passiva analítica soou super bem, provando de vez que apartamentos é o sujeito paciente da nossa frase e o se é só o nosso bom e velho espelho refletindo essa ação para ele. Para fechar nossa análise, fica uma provocação. Muita gente acha que decorar regras de gramática só serve para aprisionar a criatividade e a forma como a gente se expressa. Mas, quando a gente desvenda essas estruturas minuciosas como o que e o se, a perspectiva muda completamente. Será mesmo que dominar essas engrenagens tão pequenininhas não é, na verdade, a chave mestre que destranca o poder definitivo de comunicar qualquer ideia com absoluta precisão e clareza? Pense nisso.
O verdadeiro poder não está em fugir da gramática, mas em dominar as regras do jogo. E com esse roteiro a gente espera que o jogo tenha ficado muito mais fácil de vencer. Até a próxima!